Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta O Poder e o Mercado. Murray Newton Rothbard. Prefácio à quarta edição norte-americana. Por Edward Peter Stringham. De San Jose State University. Em maio de 2006. Instruções para uso. Se você detesta o Estado, leia este livro. Se você ama o Estado, leia esse livro. Estudantes, pesquisadores e demais pessoas instruídas poderão se beneficiar com a leitura de Governo e Mercado. No presente volume, Murray Newton Rothbard, 1926 a 1995, usa a teoria econômica para analisar diferentes projetos e propostas visando alterar ou eliminar as soluções de mercado. Num cenário no qual os partidários da ação governamental apresentam inúmeros motivos pelos quais o governo precisa fazer isso ou aquilo, Rothbard põe limites às fantasias políticas. Ele demonstra como o Estado não é uma entidade benigna que poderá facilmente corrigir os problemas no mundo. Ao contrário, o Estado é um aparato imperfeito e inerentemente coercitivo. O presente livro, após 35 anos da primeira edição, ainda é a mais sistemática análise da intervenção governamental. Man, Economy and State, Homem, Economia e Estado, o principal tratado de Rothbard, descreve as trocas na economia de mercado, ao passo que Governo e Mercado analisa a economia da intervenção governamental. Rothbard deixa claro que a economia é desprovida de juízos morais, não oferecendo nenhum julgamento ético final, ao mesmo tempo em que, também, aponta como a ciência econômica pode ser utilizada para criticar determinados posicionamentos morais, da seguinte forma: caso a autocontradição e a impossibilidade conceitual de execução de uma finalidade ética possam ser demonstradas, então nitidamente tal fim é um absurdo e deve ser abandonado por todos. Em certos aspectos, o livro poderia ser considerado um dos primeiros exemplos de economia da escolha pública, porque utiliza o instrumental econômico para analisar governo, e certamente elimina as visões românticas sobre a política. No entanto, Rothbard diferia dos economistas da escolha pública, tais como James McGill Buchanan e Gordon Tullock, e, a esse respeito, de todos os seus contemporâneos, pois sempre viu o Estado como um agente coercitivo, uma instituição que não foi criada para fazer o bem. Os capítulos centrais de Governo e Mercado oferecem uma tipologia e debatem os diferentes tipos de intervenção estatal. A intervenção binária ocorre quando o Estado interfere diretamente num grupo privado, por exemplo, impostos e gastos do governo, e a intervenção triangular ocorre quando o Estado interfere na interação de dois grupos, por exemplo, controles de preços ou regulamentos de produtos. As pessoas estão em melhor situação quando o Estado tutela o dinheiro delas contra a sua própria vontade. As pessoas estão em melhor situação quando o Estado gasta o seu dinheiro em algo que você não teria comprado por conta própria. As entidades privadas se tornam melhores quando são impedidas de se envolver em trocas que consideram mutuamente benéficas. Dica: a resposta correta é não. Leia os capítulos 3, 4 e 5 para ver as análises de Rothbard. Ao longo desse volume, Rothbard descreve o porquê do governo não ser uma força benigna, como muitos defensores dessa instituição acreditam. O governo é um aparato de coerção que interfere nas relações voluntárias do mercado. Apenas para se ter uma ideia de até onde vai a lógica do autor, Rothbard inicia já no primeiro capítulo com uma argumentação sobre o porquê do governo ser desnecessário. Governo e mercado é importante pois é a primeira análise da economia governamental a argumentar que o fornecimento de bens ou serviços não requer existência de governos. Antes de Rothbard, até mesmo a maioria dos teóricos do livre mercado, tais como Ludwig von Mises, Henry Hazlitt, Ayn Rand e Friedrich Hayek, pressupunham simplesmente que os serviços, assim como a aplicação da lei, deveriam ser fornecidos pelo Estado. Rothbard entende que a aplicação da lei deve ser analisada em termos de unidades marginais e, como outros bens,
Essas unidades podem ser fornecidas por agentes privados. Ele menciona brevemente alguns exemplos históricos da aplicação privada da lei e, em seguida, especula como um sistema puramente privado poderia funcionar. Será que a proposta de Rothbard é utópica? Ele responde: o conceito apresentado é bem mais funcional do que a ideia verdadeiramente utópica de um governo rigorosamente limitado, uma ideia que nunca funcionou na história. E é muito compreensível, pois o monopólio da agressão e a ausência de freios de mercado inerentes à estrutura estatal possibilitaram a destruição de quaisquer amarras que indivíduos bem-intencionados tentaram aplicar um governo limitado. O anarquismo libertário de Murray Rothbard influenciou muitos pensadores subsequentes, que, desde então, escreveram vários artigos e livros sobre o porquê do governo ser desnecessário. Além de desbravar novos caminhos na sua época, o livro é extremamente relevante para a economia política hoje. Por exemplo, o capítulo final de Governo e Mercado é uma crítica contundente da ética antimercado, que se manteve como resquício de uma visão pré-moderna e que vem ganhando popularidade em nossos dias. Tomemos como exemplo a visão de muitos economistas comportamentais que argumentam que a sociedade não deve confiar no livre mercado, porque as pessoas nem sempre sabem o que é o melhor para elas. Rothbard concorda que muitas vezes as pessoas cometem erros, mas discorda se isso é motivo para a existência do paternalismo. Se as pessoas não sabem o que é o melhor para elas, como podem estar aptas para eleger líderes que tomarão as decisões por elas? O livro serve para desmitificar a visão popular de muitos economistas da escolha pública que argumentam em favor da aplicação da coerção governamental porque a natureza humana é imperfeita. Rothbard concorda que os homens não são anjos, mas isso não justifica o governo. Se os seres humanos são tão ruins, como podemos esperar que um governo coercitivo composto de seres humanos melhore a situação? Rothbard adota esses argumentos e muitos mais. Em Governo e Mercado, nenhum aspecto da intervenção governamental é poupado. Os argumentos de Rothbard podem servir como uma pausa e meio de reflexão para as pessoas que desejam resolver os problemas sociais usando meios políticos. Para Rothbard, o Estado não é perfeito, desejável ou necessário, é totalmente o oposto. O Estado, em todas as suas formas, é prejudicial para a sociedade civil, e se realmente queremos melhorar o mundo, devemos olhar para além do governo. Soluções reais não estão no poder político, mas nas forças do livre mercado.